Seja bem-vindo a mais um programa da Praia da Vitória. Hoje vamos estar à conversa com o vereador Tiago Ormonte, que também é o presidente do Conselho de Administração da Praia Ambiente e que tem a seu cargo várias pastas aqui do município. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, vai ficar tudo bem. Começando então pela questão da Praia Ambiente, uma das medidas implementadas e das mais significativas talvez foi a redução de 50% da fatura da Praia Ambiente, tanto para as empresas como para as famílias. Como é que foi aqui feita toda a gestão, de certa forma financeira, para conseguir implementar aqui esta medida de apoio? Olha, antes de mais, deixe-me cumprimentar todos os telespectadores da Vitec, agradecer o convite e esperar que estejam realmente todos bem, todos de saúde, que continuem a cumprir todas as regras das autoridades de saúde para que continuemos todos bem e possamos encarar aqui os próximos tempos e estas próximas etapas. Sim, efetivamente, em relação à Praia Ambiente, foram implementadas algumas medidas no sentido de reduzir a fatura da água e aliviar, portanto, a despesa da fatura da água, quer nas empresas, quer também nas famílias. Em relação às famílias, foi aplicado um desconto de 50% no total da fatura, na fatura que já receberam durante o mês de abril, que vão receber agora em maio e também em junho, e em relação às empresas foi aplicado um desconto no total da tarifa dos resíduos. Portanto, as empresas, como neste período estiveram encerradas, não produziram resíduos e, portanto, o desconto que foi aplicado foi isentar totalmente a tarifa do lixo, no sentido, também nas faturas de abril, maio e junho, no sentido de aliviar aqui as despesas que tiveram durante este período. Por outro lado, também nós isentamos todas as faturas das instituições particulares de solidariedade social, todas aquelas que neste período também tiveram que fazer um esforço adicional, tiveram uma isenção de 100% da fatura da água, e também aplicamos o mesmo desconto que aplicamos às empresas, ou seja, isentar a tarifa do lixo, aplicamos também às instituições sem fins lucrativos, como as casas de povo, as sociedades, que têm os seus bares abertos e que são, efetivamente, fontes de receita e, portanto, que neste período, como tiveram fechados, não fazia sentido nenhum estarem a assumir essa despesa e, portanto, da parte da Câmara Municipal, à semelhança do que aplicamos às famílias e às empresas e às instituições sem fins lucrativos, durante a fatura de abril, maio e junho tem estes descontos. É uma forma também de ajudar neste período mais difícil. Uma das medidas também a nível da Praia Ambiente foi o reforço da recolha dos resíduos indiferenciados. Como é que foi aqui? Como é que está agora a decorrer essa recolha? E, de certa forma, estes funcionários são aqueles que também estão na linha da frente nesta fase? É verdade. Deixe-me também aproveitar aqui a oportunidade para fazer um agradecimento a todos eles, que têm sido, de facto, incansáveis. Enfim, todos os serviços do Grupo Municipal têm estado ao serviço, ou em teletrabalho, ou enfim, ou com turnos diferenciados. No caso da recolha de resíduos, eles têm trabalhado incansavelmente, com uma folga só ao domingo. Ainda para mais com o facto de termos muitos mais resíduos a serem produzidos. Nós percebemos que as pessoas, ao estarem em casa, produzem naturalmente mais resíduos e tem sido feito um esforço adicional da parte, em primeiro lugar, destes trabalhadores, a quem efetivamente aqui agradeço em nome do município, mas também penso em nome de todos os praenses, porque eles têm estado no terreno sujeitos sempre, enfim, a poderem ser contaminados, enfim, estarem realmente em risco, e têm feito um trabalho incansável, porque a quantidade de lixo tem aumentado consideravelmente. Por outro lado, também a empresa teve que fazer aqui algumas adaptações, também ao nível dos seus carros de recolha de lixo, de toda a sua maquinaria, precisamente por causa desse aumento de resíduos. Portanto, tivemos que aplicar mais recursos à recolha de resíduos neste período. Efetivamente, também temos contado com a colaboração de todas as pessoas, que têm também
acautelado os seus resíduos, que têm procurado, e isso também é um apelo que quero aqui deixar, têm procurado colocar os seus resíduos sempre que possível nos contentores e nas ecoilhas perto de sua casa. A Praia Ambiente recentemente fez aqui um grande investimento ao nível dessas ecoilhas para que as pessoas pudessem ter perto de sua casa um contentor, quer para o reciclável, quer para o indiferenciado, e sempre que tiverem a fazer isso, estão a dar uma ajuda grande à Praia Ambiente e aos colaboradores da Praia Ambiente, porque menos lixo para recolher porta a porta faz com que efetivamente se consiga ser mais eficiente e mais eficaz, principalmente neste período em que muitas pessoas tiveram em casa. E, portanto, de facto, a Praia Ambiente tem feito aqui um esforço adicional para reformular toda a sua logística de recolha de lixo, afetar também alguns recursos financeiros e algum investimento nesse aspecto e, por outro lado, também, e voltando aqui à questão também dos descontos que foram aplicados, dizer que no total desses descontos às empresas, às famílias, às instituições do Conselho, portanto, a Praia Ambiente perdeu cerca de 350 mil euros de receita durante estes 3 meses, abril, maio e junho. E, portanto, é um esforço financeiro que o município faz, que a Praia Ambiente faz, também fruto de todo o trabalho que tem sido feito até agora, um trabalho rigoroso e de responsabilidade ao nível das contas do município e da Praia Ambiente e de todo o grupo municipal. E, portanto, derivado a todo esse percurso que foi feito nos últimos tempos, foi possível também aplicar estes descontos e garantindo todo o equilíbrio orçamental e de tesouraria da Praia Ambiente, da Cooperativa Praia Cultural e do município da Praia da Vitória. Este reforço aqui da recolha de resíduos foi feito como? É um dia a mais na recolha ou como é que é feito? O número de recolhas diárias continua igual. O que acontece aqui é que nós, para cada percurso que era feito, ou que é feito, da recolha de lixo, é sempre aplicado mais viaturas, mais pessoal. Portanto, nós, num período normal, nós temos várias pessoas, portanto, organizamos os turnos em que várias pessoas estão efetivamente de folga, outras estão ao serviço. Durante este período têm estado todos ao serviço, sem só com a folga ao domingo. E, inclusivamente, até foi preciso nós termos terminado com a recolha de plástico porta a porta, porque o plástico pode ser depositado nos ecopontos que referi há pouco, no sentido também de aplicarmos esses recursos que nós utilizávamos para a recolha do plástico porta a porta para a recolha do indiferenciado. E, portanto, houve todo um trabalho de adaptação ao nível logístico, no sentido de garantirmos que as pessoas, quando depositarem o seu lixo portanto, à sua porta, a recolha possa ser feita imediatamente, partindo do princípio que essa quantidade de lixo é maior daquilo que tinha sido normal até agora. E por isso reforço este apelo, no sentido que sempre que possível, todos aqueles que tenham todos tenham um ecoponto relativamente perto de casa, a 150 metros, a 200 metros, 300 metros de casa. Isso foi um reforço que nós fizemos recentemente. Portanto, sempre que possível, peguem nos seus resíduos, nos seus sacos de lixo e depositem nos ecopontos dos diferenciados ou, no caso da reciclagem, nos ecopontos da reciclagem. Como dizia anteriormente, a nível dos funcionários, de facto, eles têm o risco de poderem ser contaminados e há todo um cuidado a ter. E por falar em apelos, se calhar, acho que podíamos aproveitar a ocasião para apelar às pessoas que, de facto, agora tendo em conta a questão das máscaras, das luvas, que também há cuidados a ter no depósito desses resíduos. Exatamente, ainda bem que fala nisso, porque é importante que as pessoas, quando todas as máscaras que são descartáveis, as máscaras cirúrgicas, quando as colocarem no saco de lixo, que as acondicionam, e também com a mesma coisa relativamente às luvas, que as acondicionam, no sentido que depois, quando o lixo for colocado lá de fora, e tendo em conta que há um funcionário ou uma funcionária que vai pegar nesses resíduos, realmente não corra risco dessas contaminações, de ser de facto contaminado. E ao mesmo tempo também, todos aqueles que estiverem em isolamento obrigatório, por estarem contaminados ou por estarem em suspeita de contaminação, o apelo que eu faço é que todos os seus resíduos sejam devidamente acondicionados e que sejam
guardados durante 72 horas antes de os colocarem do lado da porta para serem recolhidos. Essas são as recomendações da Autoridade de Saúde. Bem, sei que não é fácil, muitas vezes nós termos o lixo em casa, é sempre desagradável e portanto, natural, o gesto natural é colocar na porta rapidamente, mas é importante que cumpram com estas recomendações e, no caso de estarem suspeitos ou de estarem mesmo efetivamente com doença, que esperemos que não haja realmente mais casos nenhuns por cá, mas se isso acontecer, e nós temos de estar preparados para isso, a recomendação que nós fazemos é guardem o lixo em casa durante 72 horas após o devido acondicionamento e depois então só aí coloquem ou no contentor, preferencialmente no contentor do indiferenciado junto à tal ecoilha que eu tenho estado a falar, ou então se o colocarem do lado fora da porta, portanto cumprindo todas estas regras, para no fundo garantirmos que não haja a propagação aqui do vírus, que isso é que é o mais importante para todos nós. Ao que parece, por enquanto a situação vai estar controlada, mas no caso de surgirem novos casos, essas são medidas sempre a atualizar, além do mês de junho, que falava há pouco, que até ao mês de junho existem essas medidas, mas podem ser depois... Sim. Nós agora, muito em breve, ainda durante este mês de maio, vamos reavaliar todas as medidas e os apoios que foram dados às famílias e às empresas do Concelho da Praia da Vitória. Vamos fazer essa reavaliação, vamos também perceber como é que vai acontecer este regresso à normalidade com a abertura do comércio, a abertura dos serviços públicos e a partir daí também tomaremos essas decisões, se acaso for mesmo necessário, sendo que se efetivamente regressarmos aos valores normais da fatura da água, nunca será um regresso muito repentino, ou seja, nunca vamos, portanto, no mês de julho as pessoas podem ficar descansadas que não vão pagar o que pagavam no mês de março. Agora também tem que perceber que todos estes serviços de fornecimento de água, de recolha de resíduos, têm custos e, portanto, esses custos também têm que ser repostos. Abril, maio e junho, com estes descontos, nós, pela situação financeira da Câmara, felizmente conseguimos repor. Estamos preparados para esses descontos durante mais algum tempo, sendo certo que o regresso ao valor normal da fatura nunca será de uma forma repentina, mas sim, se houver essa necessidade de aplicarmos esses descontos, assim o faremos, porque o objetivo aqui é sempre ajudar as famílias e as empresas e fazer com que as pessoas efetivamente fiquem tranquilas e fiquem descansadas durante este período, que efetivamente tudo vai ficar bem. Essa é realmente a grande intenção. Aproveitando também esta ocasião e tendo em conta que também é aqui o responsável pela parte do desporto a nível do município, esta é uma altura em que muitos clubes não vão conseguir concluir a época e o que estava previsto no calendário. Também sabemos que cada vez mais é difícil manter às vezes os clubes de portas abertas. Como é que o município pensa aqui intervir, digamos assim, nesta situação? Certo, é assim, nós até ao final de fevereiro tínhamos pago todos os apoios que estão regulamentados da parte da Câmara Municipal da Praia da Vitória a todos os clubes do Concelho. E, portanto, isso, de certa forma, por um lado, nos deixa mais tranquilos porque conseguimos garantir esse financiamento bastante atempadamente e ainda antes desta pandemia. O que é certo é que, com esta situação, e como diz bem, os clubes, de certa forma, perdem aqui alguma receita. Muitos deles, em termos daquilo que é os seus bares, das suas sedes, estão abrangidos pela tal medida da Praia Ambiente de isenção da tarifa de resíduos e, por outro lado, nós temos estado atentos e temos estado em contacto com todos eles, no sentido de acompanhar não só a sua situação desportiva, que de certa forma ficou defraudada com a interrupção de todos os campeonatos, mas também a sua situação financeira, aquilo que as receitas que perderam e toda a situação que se abrange e depois também a preparação da época seguinte, que também deve ser uma das grandes preocupações
preocupações de quem dirige os nossos clubes, o nosso conselho. Vamos atempadamente fazer esse acompanhamento, vamos reunir com todos, vamos acompanhar a situação deles, tendo em conta que a Câmara já assumiu aqui o seu compromisso também ao nível do apoio para o desporto desta época. Também estaremos disponíveis para, se for preciso, também ajudar-os numa ou outra situação, mesmo que, enfim, haja eventos que esses clubes não conseguiram realizar e que eram grandes fontes de receita. A Câmara Municipal já demonstrou a esses próprios clubes que está disponível para apoiar financeiramente, mesmo que esse evento não tenha decorrido. O grande objetivo é sempre garantir a sustentabilidade financeira de todos os nossos clubes, para que em breve possamos voltar à normalidade, como tudo estava anteriormente. A nível do turismo, para muitos este era o ano da oportunidade, tendo em conta as novas ligações aéreas que se esperavam agora para 2020. Este é provavelmente um dos setores mais afetados, agora com os aeroportos fechados. Como é que vê aqui toda esta situação? O Governo Regional já implementou também algumas medidas de apoio às empresas relacionadas com o setor. A nível do município, como é que vê a situação? É assim, eu penso que e é unânime entre todos nós que o turismo vai ser um dos setores mais afetados, não só porque neste verão e portanto neste período que nós já atravessamos e possivelmente durante este verão vamos ter muitos poucos turistas devido a todas as medidas que estão implementadas, e também corremos aqui o risco, e é isso que é preciso também atempadamente nós refletirmos e pensarmos e tomarmos decisões, que em breve poderão haver aqui, e vai haver certamente, muito receio da parte de todos os turistas de circularem e de fazerem viagens. Eu penso que terá que haver aqui um trabalho articulado entre o Governo Regional e todos os municípios, no sentido de promovermos a nossa região, promovermos os nossos concelhos, sobretudo como um destino seguro, um destino de natureza, como sempre foi feita essa promoção, mas também um destino seguro. Ajudarmos nesta fase todas as empresas relacionadas com o turismo, que, como diz bem, estava aqui num percurso ascendente bastante grande, principalmente aqui na Ilha Terceira. É preciso, de uma forma rápida, ajudarmos essas empresas, no sentido também de manterem os seus postos de trabalho, garantirmos, através desses apoios, dessa ajuda, toda a receita que perderam, e a partir daí, enfim, estarmos em cima destes acontecimentos, estarmos a acompanhar a situação dessas empresas, e ao mesmo tempo fazermos um trabalho aqui em conjunto de promoção, com o objetivo de que a partir de 2021 comecemos gradualmente a regressar à normalidade, sempre com este ponto de vista de que efetivamente as pessoas vão ter receio de circular, e este setor terá aqui um problema acrescido derivado a esta Sim, de certa forma pandemia. vão ter que se adaptar, vai haver sempre aqui um ajuste. Exatamente, vão ter que se adaptar, vai ter que haver aqui um ajuste da parte do município da Praia também. Temos estado próximo dessas empresas, dessas entidades que efetivamente estão a passar por esses problemas, e a dado tempo havemos de nos sentar à mesa, havemos de conversar, perceber efetivamente quais são as maiores dificuldades, o que é que o município pode fazer por isso, sendo certo que, de certa forma, a nossa estratégia de promoção do destino turístico Praia da Vitória continuará sempre na mesma linha de promover a nossa natureza, promover as nossas atividades desportivas e atividades náuticas, porque acreditamos que esse é o caminho, e, portanto, queremos continuar a focar nesse objetivo, e para isso contamos naturalmente com a colaboração do setor empresarial do turismo, porque são parceiros muito importantes nesta promoção, e, enfim, para fazermos do turismo também aqui um setor de crescimento económico do concelho da Praia da Vitória. Muito bem, muito obrigada aqui pela sua presença. Obrigado, para discutir estes temas connosco. O nosso programa chegou ao fim, mas continua desse lado, porque já como habitual vamos ter dicas hoje direcionadas para a educação, fisioterapia e desporto. Acompanhe-nos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais esta dica de educação. Hoje vamos falar sobre o sono, ou seja, sobre a hora da caminha. Vamos?
Com os dias a passar, as nossas rotinas vão se alterando, não é? E por isso a rotina do sono também se altera. Hoje vamos para a cama às 10, amanhã já vamos às 10h30, no outro dia às 11 e as coisas vão andando assim. Porque também quem está em teletrabalho tem que aproveitar as horas da sesta dos meninos para conseguir adiantar serviço. Então, vamos falar um bocadinho. O que é que acontece? Os miúdos ficam mais irritados por causa do descontrole da hora de sono, fazem birras com muito mais frequência, acordam mais vezes durante a noite. Acontece também a endurece, não é? Começam a aparecer outra vez xixi à meia da noite, há retrocessos e avanços que nós não percebemos muito bem. Então vamos estar atentos aos sinais que as crianças nos dão e vamos tentar ajudá-las. Portanto, temos dificuldades em adormecer, não é? Podemos ter ou não. Há irritabilidade associada e muitas vezes desculpas para não ir dormir. Quando nós dizemos, então, está na hora da caminha, vamos dormir. Eles querem ir fazer xixi. Depois, a mãe, afinal, eu tenho fome, quero comer. Mas eu não bebi o leite. Mas eu agora tenho que escovar os dentes. E vão sucedendo várias desculpas para atrasar a hora de sono. Então, é sobre isto que vamos falar. Quando a criança vai para a cama e começa com muita irritabilidade, não quer dormir de forma nenhuma, acorda muitas vezes durante a noite e começa a haver ali um certo sofrimento na hora do sono, há que ter muita atenção. Está bem que pode ser a falta da rotina só e apenas e aquelas desculpas para não ir dormir, mas também pode acontecer outra coisa. A criança pode estar a ter pesadelos e a criar medo de ir para a cama. Está bem? Vamos estar atentos aos sinais. Se acontecer a situação dos pesadelos e a criança está, por exemplo, aos 3 anos, é muito, muito comum que as crianças tenham 3, 4 anos, às vezes até aos 5, às vezes mais cedo, cada criança é uma criança, eles passam por esta fase todos em alturas diferentes. Normalmente, entre os 3 anos, 3 e os 4 anos é quando há mais explosão dos pesadelos, dos terrores noturnos, é assim que costumamos chamar. E as crianças inventam uns monstros, acordam a dizer que tinha um monstro na cama, que tinha uma barata na cama, que alguém lhes tocou durante a noite, que tem alguém dentro do armário, que ouviram um barulho um barulho que os assustou. E o que é que nós fazemos? Muitas vezes não damos valor, desvalorizamos e dizemos, não é nada, vamos dormir outra vez. Atenção, se a criança realmente está a ter pesadelos, temos que ter outro tipo de comportamento, está bem? Temos que ter cuidado e gerindo sempre para vermos se é pesadelo ou se é manha. Temos que ter esse cuidado, mas muitas vezes é mesmo os pesadelos. Então vamos dar valor àquilo que a criança está a dizer. E se nós estamos no nosso quarto a dormir e sentimos gritos, devemos mesmo ir ao pé da criança, perguntar suavemente o que é que se passa. Se ele diz que tem um monstro dentro do armário, então vamos acender a luz, vamos ao armário, vamos mostrar que não está lá monstro nenhum. Se for preciso, mudamos a roupa da cama, se for preciso, trocamos a roupa de dormir, mas vamos ter atenção a estes medos, está bem? E não desvalorizá-los, porque o facto de nós estarmos a desmontar os medos deles e mostrar que afinal aquilo está só na cabecinha deles e que foi apenas um susto, que não existe na realidade, vai ajudar a que os pesadelos sejam ultrapassados. Se nós desvalorizarmos demasiado, o que é que vai acontecer? Cada vez mais irritabilidade no sono, na hora do sono, e mais medo de ir para a cama. E depois podem surgir problemas piores associados a não dormir e a estes terrores noturnos, está bem? Pronto. À parte disto, dos pesadelos, dos terrores noturnos, há o não querer ir para a cama só porque não quer ir para a cama, porque não está na hora, porque ainda querem brincar mais um bocadinho, porque sabem que os pais amanhã não vão trabalhar e não têm que se levantar tanto cedo, então é sempre fim de semana. Vamos todos os dias ficar mais um bocadinho. Então aí, calma, vamos criar uma rotina, porque se também saímos demasiado da rotina, depois é muito mais difícil voltar ao normal. O que é que vamos fazer? Vamos antecipar o momento do sono e vamos dizer com alguma antecedência às crianças, olha, vai arrumando, daqui a 10 minutos vamos dormir, vamos para a caminha. Pronto, e vamos relembrando durante aqueles 10 minutos, está quase, já arrumaste, pronto. Depois, quando passarem estes 10 minutos, vamos pedir à criança que vá fazer a sua higiene. Primeiro que coma, se tem fome, se é apto de beber leite ou comer qualquer coisa antes de ir para a cama, peçam que façam isso. Depois é que vão lavar os dentes, está bem? Nunca ir dormir sem lavar os dentes, nunca se faz isso. Portanto, passem sempre pela casa de banho, lavem os dentinhos e depois é que vão dormir. E depois, quando chegar ao quarto e à hora de dormir, criem um ambiente
calmo, sem televisão, sem telemóvel, sem tablets, sem sons, com a luz o mais baixo possível. Se tiverem um candeeiro no quarto, melhor ainda. Baixamos as luzes, não é? Apagamos as luzes que estão em cima e ficamos só com o candeeiro. Se não tiverem candeeiro, e se tiverem uma luz de presença também pode ser. Se não tiverem uma coisa nem outra, só têm as luzes de cima, tudo bem, vamos estar ali um bocadinho com a criança e conversar com ela. Vamos perguntar se ela quer uma história, se for apto, vamos contar a história, não é? Se não é apto contar a história, vamos criar pelo menos um momento de conversa com a criança. Vamos falar sobre aquilo que se passou durante o dia, o que é que correu bem, o que é que não correu bem e o que é que vai acontecer no dia seguinte. Isso ajuda imenso a criança a antever as situações e não ficar tanto ansiosa. Quando nós dizemos à criança, olha, amanhã a mãe vai ter uma reunião de manhã e durante a manhã não vais poder fazer muito barulho, vais ter que brincar com os legos ou com os livros e depois disso nós vamos ter um momento só para nós. A criança vai interiorizar aquilo, vai processar da sua forma e no outro dia vai estar mais predisposta para atender às indicações dos pais. Portanto, conversar com as crianças, antecipar o que vai acontecer é sempre bastante importante. Portanto, depois desta conversa, vamos falar, não é? Do que se passou, do que é que se vai passar, vamos nos despedir, desejar bons sonhos e apagamos a luz. E depois saímos do quarto e a criança fica calma. Criando essas rotinas, podem ter a certeza que a criança depois vai aderindo e vai conseguir ultrapassar a hora de sono, as birras, etc. Agora, ninguém consegue milagres, não é de um dia para o outro e as crianças não são todas iguais. Agora, criar uma rotina na hora de dormir é como criar uma rotina em qualquer outra hora da refeição, do acordar, do ir para a escola, todas as outras rotinas que possam existir. O sono é uma delas. Por hoje é tudo. Voltamos na próxima com a leitura. Como é que nós podemos promover a leitura com os nossos filhos? Como é que a devemos fazer? Que livros vamos selecionar? Como é que podemos explorar a leitura? Está bem? Venham comigo. Até à próxima! Olá a todos! Hoje a dica da fisioterapia irá centrar-se em exercícios para ganho da vossa mobilidade ao nível da região torácica, ou seja, a região intermédia do nosso tronco da coluna vertebral. À semelhança daquilo que foi referenciado para os exercícios da coluna lombar, é preciso ter atenção de que os exercícios que vos apresento devem ser realizados dentro dos limites do vosso corpo, sem a presença de dor e caso tenham algum problema ou alguma lesão diagnosticada ao nível desta região, devem consultar um profissional de saúde antes da sua realização. Ao nível da mobilidade da região torácica, necessitam de uma toalha ou de um cobertor, de uma cadeira ou junto ao vosso sofá. Para o efeito, vamos posicionar a toalha no chão, ao lado do sofá ou da cadeira. Neste caso, posicionando o nosso joelho esquerdo sobre a toalha e o joelho direito encostado à cadeira ou ao sofá. Vamos esticar os nossos braços à frente, na direção da cabeça, e depois vamos fazer o seguinte movimento de abertura, de rotação para o nosso lado direito, em que, para o efeito, a cabeça acompanha o movimento do braço. Vamos repetir este exercício 10 vezes para cada lado, durante 2 séries. O próximo exercício que vos apresento para mobilidade ao nível da região torácica necessitam de vos deitar no chão ou na cama, como preferirem, e usar uma toalha ou um cobertor ou mesmo uma almofada. Para o efeito, vamos posicionar a almofada ou a toalha, vamos nos deitar lateralmente, neste caso para o meu lado esquerdo, vamos fletir os nossos joelhos e a anca a 90 graus, vamos com a nossa mão esquerda fixar ao nível da região dos joelhos e com a nossa mão direita o polegar vem tocar no chão e vamos fazer uma meia lua ao longo do chão, o máximo que conseguirmos até o nosso corpo permitir. E vamos voltar à posição inicial, em que tentamos associar durante a realização do exercício a nossa respiração. Ou seja, para fazermos o movimento para trás, vamos expirar. E voltar à posição inicial. O exercício deve ser realizado 10 vezes para cada lado, também 2 séries. O terceiro exercício para mobilidade ao nível da região
torácica relaciona-se para dar resposta a uma das principais questões da maioria das pessoas que neste momento estão em teletrabalho, ou seja, a vossa flexão do tronco. Ou seja, a maior parte das pessoas passa muito tempo ao computador ou até mesmo no telemóvel e, consecutivamente, criam alguma anteriorização do vosso tronco. Faça isso, necessitam de um livro e de uma cadeira. Para o efeito, vamos nos posicionar sentados na cadeira, com os pés assentes no chão, à largura dos nossos ombros, e com o livro vamos esticar os nossos braços e vamos fazer o seguinte exercício durante 9 repetições, ou seja, faremos movimentos na diagonal com os nossos braços. Para o efeito, levantamos na diagonal do nosso lado direito, voltamos à posição inicial, levantamos os braços a direito, voltamos à posição inicial e fazemos uma diagonal para o nosso lado esquerdo e voltamos à posição inicial. Este exercício é repetido 9 repetições, ou seja, 3 vezes cada um destes movimentos durante 2 séries. Nesta sessão vamos utilizar o seguinte material. Vamos iniciar a nossa sessão com pequenos círculos com os braços para a frente. Círculos para trás. E agora vamos rodar os braços em frente ao mesmo tempo. Bem junto das orelhas. Para trás. Agora vamos elevar os joelhos à frente. Agora mais rápido. E agora vamos tocar nos sapatos atrás nas costas. Agora fazemos saltos com os pés juntos de um lado para o outro. Saltos de um pé para o outro. E agora vamos sentar e saltar para tocar no teto. Nesta tarefa usamos as pedras de rio para chegar ao outro sinalizador. Colocamos a de trás em frente, avançamos até chegar ao outro sinalizador. E agora vamos regressar. Nesta tarefa, vamos colocar as tampas das garrafas na sua garrafa. Agora, retiramos novamente as tampas e colocamos no recipiente. De seguida, faremos o jogo da macaca. Neste jogo, a complexidade
terá sempre que ser ajustada a cada criança. No final da sessão, a criança circula pela sala, inspirando e expirando. Ou seja, cheirando uma florzinha, soprando uma velinha. Florzinha, velinha. O programa de hoje chegou então ao fim, com uma entrevista especial e também com todas estas dicas, com a certeza de que realmente vai ficar tudo bem. Até à próxima.